Número 1. Faca dentro do boneco do fofão. Era dito antigamente que dentro do boneco havia uma faca preta. Alguns diziam que essa faca trazia algo relacionado a azar, morte, e essas coisas que surgem depois de 7 dias em que a Samara liga para tua casa. Várias dessas versões sempre envolviam a faca, e quando descobriram sobre isso, todos ficaram com medo do boneco. Enfim, o tempo passou, e a lenda foi desvendada. Recentemente, um homem, o qual não conheço, mas é aquele típico pai que teve a infância nos anos 80, fez algumas fotos desvendando esse mistério. Ele não foi o primeiro a descobrir isso, pois tempos depois das vendas do boneco, isso foi contestado, mas ele foi mais um daqueles que mostraram a verdade. Como ele próprio mostrou, o que parecia ser a faca era simplesmente o encaixe da cabeça do boneco ao corpo, que realmente tem a cor preta e era pontiaguda. Eu mesmo fui perceber isso tempos depois, mas o encaixe de alguns bonecos eram diferentes, pois o encaixe se parecia menos com uma faca, pois era mais grosso. Número 2. Slenderman. Eis uma lenda urbana de internet que cresceu a ponto de ganhar um espaço na cultura pop. Não por acaso, o misterioso Slenderman virou personagem de jogo e até ganhou um filme próprio, mas não, sem antes, resultar em um crime real. A creepypasta do homem sem rosto, de corpo esguio e braços muito longos começa em 2009, quando o site Something Awful criou uma pequena competição entre seus usuários, pedindo para que eles fizessem montagens brincando com a ideia do sobrenatural. E o vencedor foi Eric Knudsen, que colocou fotos de crianças sendo observadas por uma estranha criatura chamada de Slenderman. Nascia aí o mito. Essas imagens logo se espalharam por outras páginas e mais gente começou a colocar a figura do homem esguio em outras cenas, incluindo em vídeos. E a coisa começou a sair de controle de tal modo que pessoas que nunca tiveram contato com o meme começaram a falar sobre experiências com uma criatura semelhante à criada por Knudsen. E o pior, muitos anos antes da competição. Eram relatos antigos sobre um estranho homem alto com braços muito longos e sem rosto que apareceu para esse pessoal quando eles eram crianças e que, por serem memórias aterrorizantes, muitos bloquearam essas lembranças e só voltaram a se recordar delas quando começaram a ver sobre isso na internet. Número 3. Homem Pateta. O caso do Homem Pateta exemplifica bem como algumas creepypastas deixam de ser apenas histórias medonhas que circulam em fóruns e passaram a ser usadas para assustar crianças, e segundo relatos, incitar crimes. A história do estranho homem fantasiado do personagem da Disney geralmente está associada a um misterioso, Jonathan Galindo, uma pessoa que vai às redes sociais convocar jovens a participar de bizarros desafios que quase sempre terminam em tragédia. Os relatos surgiram em meados de 2020 em diferentes países, incluindo o Brasil, onde virou caso de polícia. É quase uma derivação da história da baleia azul, que também assustou muitos pais anos antes. A diferença é que, no caso do Homem Pateta, havia essa figura um tanto quanto perturbadora complementando a creepypasta, mas a verdade é que era apenas um cara fantasiado usando próteses. A verdade é que a internet já identificou a pessoa das fotos e não é nada ameaçador. Trata-se do maquiador Samuel Canini, especializado em criar máscaras e fantasias. O problema é que roubaram sua foto e a transformaram em algo bem mais medonho. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Número 4. Anora Petrova. A história de Anora Petrova parece coisa saída de um filme de terror. Aliás, a proposta é realmente tão boa que é de se admirar que nenhum estúdio tenha feito uma adaptação desse medonho conto. Afinal, o que você faria caso encontrasse um site que contasse toda a sua vida, inclusive aquilo que ainda vai acontecer? Reza a lenda que Petrova era uma patinadora americana e uma das promessas do esporte no país. Tudo ia bem em sua carreira até que, tentando relaxar antes de uma competição, ela pesquisou seu próprio nome no Google e caiu em uma estranha página da Wikipédia sobre ela mesma. O verbete falava não só sobre suas conquistas, mas sobre coisas que iriam acontecer. Contava sobre o torneio que venceria no dia seguinte e os demais, assim como pequenos detalhes sobre sua vida pessoal.
E tudo isso se provaria verdade, o que teria atraído ainda mais a atenção de Petrova com o tempo. O terror mesmo começa quando a personagem tenta alterar uma informação na página e é amaldiçoada por isso. Ao tentar reverter uma derrota que estaria por vir, o próprio site diz que ela não deveria ter feito isso e que ela pagaria por aquela insolência. No dia seguinte, a sua foto aparece cadavérica e ela e sua família mergulham em uma espiral de desgraça a partir disso. A verdade é que toda essa história e situação não passa de uma creepypasta crida para amedrontar as pessoas. Sabemos que isso não é possível. Número 5. Jeff the Killer. Essa é outra lenda capaz de fazer até mesmo os mais corajosos se mexerem desconfortáveis na cadeira. Afinal, quem consegue ficar tranquilo diante de um sorriso desses? E a verdade é que ninguém sabe ao certo qual a história certa dessa lenda. O uso mais comum do meme é em histórias em que Jeff aparece no quarto das pessoas quando elas estão dormindo. Com esse seu rosto completamente distorcido, sorriso medonho e um olhar fixo em sua vítima, ele fica sempre embaixo ou atrás da cama observando sua presa. E, quando é notado, ele apenas sussurra "vá dormir", como se esperasse por aquele momento para atacar. Mas há relatos também de que Jeff foi um garoto que teve o rosto queimado em uma briga quando criança e, depois disso, enlouqueceu. Outra versão afirma que ele teve seu rosto desfigurado por causa de ácido e, por já ter uma tendência violenta, surtou e decidiu que iria matar qualquer pessoa que encontrasse pela frente. Por fim, há a versão que muita gente considera ser a verdade por trás de Jeff the Killer. Segundo o site Know Your Meme, a imagem de Jeff sorrindo seria, na verdade, uma versão alterada de uma foto de Kate Robinson publicada no Forte em 2008. Número 6. Momo. Fecharei este vídeo com a lenda urbana mais famosa dos últimos tempos, a boneca Momo. A história começou como uma piada, virou um meme e se tornou o pesadelo de muitos pais mundo afora. No Brasil, inclusive, teve programa de TV alardeando o perigo e as maldições que a medonha figura das redes sociais podia trazer e até o Ministério Público entrou na dança. A narrativa toda é bem parecida com a do Homem Pateta, ou seja, uma figura misteriosa aparecia nas redes sociais ou mesmo no WhatsApp convocando jovens e crianças a participarem de desafios macabros. A diferença, no caso, é que a figura usada era de uma estranha mulher com o rosto deformado, com grandes olhos e uma boca medonha. Os tipos de desafios variam de acordo com os relatos. Haviam histórias de que pedia para que os participantes se cortarem, que machucassem os pais, que cometessem crimes em suas escolas ou mesmo que se jogassem da janela mais próxima. E por que as pessoas participariam dessa maluquice? Segundo a lenda urbana, a Momo era algum tipo de criatura macabra existente na internet e que negar seu chamado traria algum tipo de maldição, de forma que a vítima não teria outra opção a não ser participar do jogo macabro. Não demorou muito para que descobrissem que a tal imagem era apenas uma escultura japonesa. Contudo, a lenda já havia se consolidado e a Momo passou a fazer parte do imaginário macabro da internet a ponto de também ganhar um filme próprio. Você já imaginou alcançar o sucesso que sempre desejou no mundo das vendas? Seja você um empreendedor, freelancer ou empresário iniciante ou até mesmo um veterano no ramo, este e-book é o caminho para o topo. Nele, você encontrará estratégias comprovadas, dicas práticas e insights valiosos que o ajudarão a fechar negócios, conquistar clientes e impulsionar seus lucros nas primeiras 12 horas. O sucesso está a um clique de distância. Invista em si mesmo e comece a vender como um verdadeiro profissional hoje. Link no comentário fixado.